aulas vão ser gravadas porque por intermédio dessa gravação nós vamos montar os vídeos para colocar no blog de maior para fazer realmente uma aula para vocês poderem revisar depois. Deixa eu passar para vocês a apostila que nós vamos trabalhar no primeiro semestre. No segundo semestre a gente vai elaborar o restante do ano e aí vocês poderão anexá-la aqui, né, na sequência. Então essa apostila tem uma cópia dela, ela tirar preto e branco que fica bem mais barato. É 20 centavos a cópia e colorida é mais de R$1. Agora, quem tem computador, se quiser imprimir no seu computador, eu tenho um arquivo aqui. Se eu trouxer um pendrive, eu passo. Agora, lembrando que na próxima aula nós vamos precisar dessa apostila. Vamos precisar da apostila e da flauta na próxima aula. Quem não trouxer a apostila ou a flauta, ou as duas, vão ficar de fora sob a responsabilidade da coordenadora. A flauta é a seguinte. Flauta soprano. Yamaha. E tem um detalhe. Tem a barroca e tem a germânica. Vocês vão usar a germânica. Você vai ter que comprar outra? Não, quem tem fica com a que já tem. Essa aí, você já tem essa aí, ó. Agora tem uma coleguinha aqui, eu tenho uma outra ali, não é da Yamaha, mas ela é afinadinha, beleza, é uma flauta boa também, pode ficar com ela. Certo? Certinho, minha filha? Se alguém tiver uma flauta diferente, se quiser trazer para eu observar que tipo é a flauta, se ela é afinada, tudo beleza, traga, porque de repente não precisa de você comprar outra. Tá? Nós temos que economizar também, não é isso? Eu também posso trazer escaleta? Não, depois nós vamos precisar de escaleta, mas primeiro flauta. Não, quem tem já a escaleta. Iniciando, eu gostaria de ver com vocês bem rapidinho, sem a gente tumultuar, começar dessa mocinha aqui. Quando você entrou nesta sala, estava passando uma música. Você observou? Você ouviu? E essa música que estava passando, estava sendo executada por um desses instrumentos. Aqui nós temos uma harpa, nós temos um cravo, nós temos aqui um violino e uma viola. Viola? Não, certo. É um violão. A harpa é usada desde a antiguidade, mas ainda tem uma boa aceitação hoje. Tem. O cravo foi usado desde a Idade Média, porém, na Idade Média não tinha muita preferência por instrumento, era mais a voz. Certo? O canto era monofônico. Já viram falar canto gregoriano e tal, cantava muito na igreja. O violino e a viola é muito usado em orquestra. Tem notícia de violino e viola desde o período barroco. Isso por volta de 1600 a 1750. Quando começou então o desenvolvimento das orquestras. Bom, violão todo mundo conhece, né? Esse aqui é o alaúde. Também usado na época do barroco. Da Idade Média também, certo? né? Também tinha na Idade Média, mas é como eu disse, na Idade Média os instrumentos quase não tinham destaque, eles preferiam mais só a voz. O pessoal quase não trabalhava com instrumento. Só as músicas profanas que às vezes usavam, quer dizer, as músicas populares, que não eram muitos, eram poucos, porque a maioria das músicas eram levadas para a igreja, ligados ao culto da igreja católica, certo? Bom, essa música que passou foi feito por um desses instrumentos. Você vai marcar um risquinho na frente do que você achar que foi. Ah, era violão. Então vou botar um risquinho aqui. Certo? Ah, não, era um cravo. Vou botar aqui um... Certo? Professor, esse cravo é quase igual ao piano? É, ele é o precursor do piano. Ah, então é o... É. Eu vou botar novamente para você poder... Já marcou? Vai ser todo mundo, hein? Todo mundo vai marcar. Aqui tem. Ninguém vai ouvir Ô, senhor, quer marcar de novo? Você está filmando aí? Você quer marcar dentro da Certo? Então por isso que às vezes o som confunde um pouco. Quem não está bem familiarizado com os sons dos instrumentos. Então, na verdade, é um alaúde.
Certo? Porque os moleques estavam olhando com Então, 7 alunos acertaram. Agora, tinha aluno olhando. Tudo bem. Olha aqui. Tudo bem. Tudo bem. O importante, vocês ainda não aprenderam a falar de um de cada vez, né? Tudo bem, vocês vão aprender com o tempo. Vocês são jovens ainda, até crianças, né? Vão aprender. Bom, deixando isso de lado, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Dentro de teoria musical, a gente deve entender uma coisa. Que música é som, não é? Não é som? Senhor. E para representar os sons, a gente precisa de símbolos. Por exemplo, quando eu falo, eu estou usando também um som, não é? Por isso eu preciso de símbolos. Os símbolos para a gente falar, para a gente escrever, para representar os sons da fala, é o alfabeto, não é? As letras do alfabeto. Com as letras do alfabeto eu escrevo qualquer palavra. É verdade ou não? É verdade ou não? É ou não? Agora, em música não é diferente. Em música, para eu escrever também, para eu representar o som da música por escrito, eu preciso de símbolos. E os símbolos são antigos. O uso de símbolo para representar música são antigos. Certo? Data-se desde 3.000 anos antes de Cristo. Já pegaram alguma coisa escrita mostrando que tinha música. Lá no Egito, né? Na Mesopotâmia, naquela região do Oriente Médio. As escavações, os estudiosos descobriram música há muitos anos atrás. Inclusive, vocês viram que aqui tem instrumentos antigos. Mas a flauta é também muito antiga. Olha, a flauta é antes de Cristo. Ela é pré-histórica. Certo? A história não começou com a escrita? Então, a flauta é muito antiga. Tem citações da Bíblia que mostram que na antiguidade usava flauta. Bom, acontece que os símbolos para representar a música são simples, muito fácil de entender. Primeiro a gente tem que entender que precisa de uma pauta, um lugar onde a gente coloca esse símbolo. Essa pauta, ela é diferente da pauta do nosso caderno. Ela tem 5 linhas, contando de baixo para cima. E entre as linhas, podemos colocar também notas. Entre as linhas. Então ela tem 5 linhas e 4 espaços. Vejam vocês, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Aqui entre a primeira e a segunda temos o primeiro espaço. Entre a segunda e a terceira linha nós temos o segundo espaço. Entre a terceira linha e a quarta linha nós temos o terceiro espaço. Entre a quarta linha e a quinta linha nós temos o quarto espaço. Então uma pauta para a música tem 5 linhas e 4 espaços, certo? Bom, mas além disso aqui nós precisamos das notas. E as notas, o alfabeto são quantas letras? 26. 26 agora? Antigamente só cantava 23, né? Agora tem o K, o Y, o I, o W, né? Agora tem 26. Em música, para escrever uma música nós vamos precisar de um alfabetozinho também. O alfabeto da música, os símbolos que a gente representa, o som, são chamados de notas musicais. Só que são menos. Quantas notas são? Quantas? Alguém sabe? 20? Não. Menos. Oi? 7, muito bem. Só 7? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certo? Eu não vou anotar detalhadamente aqui não, porque vocês têm na apostila. Está tudo na apostila. Certo? Então essas são as notas que a gente usa para escrever uma música. Onde a gente vai colocar essas notas? Aqui, na pauta. Aí você fala assim, em qual dessas linhas eu vou colocar o Dó? Eu posso colocar o Dó aqui, seu Zé? Eu posso colocar o Dó na segunda linha? Em qual dessas linhas eu vou colocar o Ré? Você vai ficar pensando em qual das linhas você vai colocar uma nota ou outra nota, não vai? Mas para você ter certeza em qual linha você coloca as notas, nós vamos ter que usar um outro símbolo. A clave.
A clave, ela serve para dar nomes às notas na pauta. Certo? Então, sem clave você não sabe, qual nota você vai colocar nas linhas e nos espaços. Certo? Bom, existem 3 claves. Clave de sol, clave de fá e a clave de dó. São 3. Para estudarmos flauta doce, nós vamos trabalhar uma das claves. Sol. A clave de sol. Então a clave de sol, ela tem esse formato, olha. Ela começa mais ou menos na segunda linha, vai lá em cima e faz isso aqui, ó. Isso é clave de sol. Às vezes você vai encontrar a clave de sol que não esteja bem marcando a segunda linha, tá desse jeito, não tem problema. Mas o importante é o significado da clave de sol. Ela significa que a segunda linha tem que ser nota sol. Se eu sei que a segunda linha é nota sol, agora fica fácil, não fica? Fica. Pela ordem, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu sigo essa ordem aqui, essa sequência, que é chamada de escala. Isso aqui chama escala, essa sequência. Eu pego a escala, que é a sequência das notas, e coloco as demais notas. Se a segunda linha é sol, depois do sol o que é? Depois, lá. Então, se aqui na segunda linha é sol, no segundo espaço que é depois do sol é o lá. Certo? Se eu sei que o segundo espaço é lá, qual seria a nota da terceira linha? Si. Si, muito bem. Da terceira linha, então, é o si. Do quarto espaço, do terceiro espaço, dó. Da quarta linha, ré. E assim vai indo. Posso repetir. Do quarto espaço, mi. Da quinta linha, fá. Muito bem. Bom, antes do sol, quais são as notas que vêm antes do sol? Então, nesse primeiro espaço antes do sol é o fá. Na primeira linha, mi. E assim eu posso descer mais ou subir mais acima da pauta e abaixo da pauta. Essa pauta em música recebe o nome de pauta ou pentagrama. Certo? Agora, tem alguma dúvida? Não. Tem alguma dúvida? Não tem. Mas é inteligente. São inteligentes absurdos. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Então fala para mim, você, meu filho. Quais são os 3 primeiros símbolos que nós estamos estudando? Os símbolos que nós estamos estudando para representar na música. O que nós estamos estudando. Para então, vamos perguntar o Matheus. Vamos perguntar essa mocinha. Gente, eu gosto de perguntar às meninas porque elas são mais inteligentes. Quer ver? Escuta só, porque as meninas são mais inteligentes. Eu perguntei 4 meninos que não souberam. Vamos perguntar. Eu perguntei 4, vou perguntar. Marília. Vai logo pra Marília. Marília. Não sabe não. Jennifer. Quais são os 3 símbolos musicais que nós... Não, agora é a Jennifer. Depois olha, eu perguntei quais são os 3 símbolos musicais que nós estudamos hoje. Jennifer, pode falar, minha filha. Pode falar. Eu não sei. Mas para aí. Eu sei. Pentagrama, claro. Então vamos lá. A Isadora. Professor, eu sei. Eu sei. Peraí, eu vou te perguntar agora. Vamos ouvir a Isadora. Gente, olha, a Isadora está querendo falar, mas vocês não estão deixando. Eu sei, só que não. Você Pentagrama. Olha, a Isadora está acertando. Professor, eu falei pra ela.
pentagrama, qual vai, Isabel? Clave, professor. Pentagrama e pauta é a mesma coisa, né? Clave, chave de lição. Clave, Clave de sol. E nove. e Nove. notas. Eu estava ficando triste pensando que teria que repetir minha aula todinha de novo. Porque eu mostrei para vocês 3 símbolos e parece que ninguém estava sabendo. Será que são as brincadeiras? Eu sabia. As necessidades de ficar cutucando os colegas? Eu sabia. Será que é isso? Continuando agora, nós vamos fazer um negócio. Ai, eu tô com medo disso já. Não Só que não. isso que nós vamos fazer Não pergunta pra mim. precisa de muita atenção porque não vale errar. Então, Não vale errar. Se não, fica. Ok? Vocês têm que aprender a ter responsabilidade também. A responsabilidade é minha, mas não é totalmente minha, uma parte é de vocês. A parte de vocês é prestar atenção, a minha é explicar. Ok? Estão entendidos? Estão entendidos? Então nós vamos fazer o seguinte, essa dinâmica, nós vamos dividir os meninos das meninas. Nós vamos fazer fila, por enquanto não, presta atenção primeiro. Nós vamos fazer fila. Essa fila vai ser o seguinte, os meninos, os menores vão ficar na frente. Pode ir, gente. Vai ser uma seleção natural. Quando você chegar na fila, se você for menor do que o seu colega, você vai passar para frente. Se você for maior, você vai passar para trás. Certo? E a distância vai ser de um braço esticado. Depois que as filas estiverem prontas, eu vou passar um código para vocês. Ele tem do número 1 ao 8. Então vejam vocês. O código é o seguinte. Número 1 é a posição inicial. Posição inicial é o seguinte. Todo mundo ereto, olhando para frente, com os braços descidos. Número 2. Você vai pegar o braço direito e erguer e descer rapidamente assim, ó. Número 3, braço esquerdo, descendo e subindo o braço esquerdo. Aí, número 4. Número 4, os dois. Número 5, falar em uníssono. O que quer dizer uníssono? Tudo ao mesmo tempo. Eu vou falar assim. Número 5, vá. A hora que eu falar vá, vocês vão falar som. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver se vocês estão lembrados do código. Isso, é muito negócio. Ó, número 1, vá. Número 2, vá. Número 3, vá. Número 4, vá. Número 5, vá. Número 6, vá. Número 7, vá. Prestando atenção. Número 1, vá. Número 2, vá. Não falei vá, errei, vamos de novo. Número 1, vá. Número 2, vá. Número 3, número 8, andando. Ô, moleque, o menininho que tá vendo o professor fazendo tá sem mesmo. Tchau. Para. Definição boa, hein? É, boa, né?